magnífico reitor, senhor Ministro da Cultura, caro amigo e distinto poeta Luís Filipe Castro Mendes, senhor Presidente do Conselho Geral, senhor Presidente da Associação de Estudantes da Universidade Trás-Montiel de Douro, cara direção do Círculo Agostinho Bessa Luís, muito particularmente dirijo-me à sua diretora, a doutora Mónica Baldac, e, naturalmente, dirijo-me a todo o corpo aqui presente de autoridades civis, religiosas, académicas e aos distintos estudantes. Permitam-me, por favor, que dedique este texto que escrevi para esta sessão e que intitulei Agostina entre Revolução e Tradição. Permitam-me que o dedique à memória da minha amiga e colega Laura Bulger, que foi professora desta casa e dedicou a maior parte da sua obra ensaística a Agostina Bessa Luís. A diversa e vasta obra de Agostina Bessa Luís é uma daquelas obras que usualmente se designa de poliédrica, porque se apresenta com uma multiplicidade de faces. Ela contempla uma ampla diversidade de concretizações ficcionais que vão da crónica ao teatro, da biografia ao conto ou à novela, da narrativa de viagens à autobiografia, passando pela narrativa para a infância ou pelo ensaio, embora tenha como centralidade forte o romance de atualidade, romance mítico, romance histórico. A sua criatividade torrencial, esta é a palavra inevitável, a sua criatividade torrencial, evidenciada nos mais de 70 títulos publicados, manifesta-se muito cedo com o livro Mundo Fechado, que já aqui foi referido, de 1948, quando a escritora, nascida em 22, tinha escassos 26 anos. Mas desde a infância que a sua veia literária se dá a ver. Aprende a ler pelos 4 anos, ao ouvir as lições que o seu único irmão recebia em casa de uma professora particular. A sua imaginação alimenta-se nos livros ao seu alcance, através da biblioteca do avô materno e no que via no escritório do pai, homem aventureiro e empreendedor que fizera fortuna no Brasil e, em 1927, comprara a exploração do café-concerto Jardim Passos Manuel. Aí, a pequena Agostina tinha ao seu alcance um mundo de fantasia com o imaginário do cinema à mão de semear e as fotografias das atrizes que acompanhavam as bobinas dos filmes, desafiando a sua vocação narrativa. Existem inúmeros manuscritos seus de juventude, um dos quais, um volumoso romance Deuses de Barro, escrito pelos 19 anos e mantido inédito até o ano passado, que constitui já um gesto de rebeldia, ou pelo menos um grito de liberdade, da jovem escritora contra os deuses de barro, cuja veneração a sociedade lhe impunha. Logo no livro Contos Impopulares, publicado em 53, lê-se que a prudência é a mãe dos pequeninos. Doravante, a vida de Agostina Bessa Luís será centrada na aventura da criação literária, convicta como estava, desde cedo, do seu destino de artista e do seu talento estético. Assunto, o do nascimento de um escritor, que será de grande centralidade na sua obra. Basta, aliás, pensar na Sibila e na personagem de Germa, ou mais tarde em Fanny, a heroína de Fanny One, ou mesmo em Belch, o protagonista de O Mosteiro. No citado livro Contos Impopulares, escreve a jovem Agostina: todos nós somos protagonistas de uma história maravilhosa, mas só o artista pode desvendar a profundidade em que ela se desenrola, trazendo à superfície a suprema aventura da individualidade humana. Ora, será a procura intuitiva da individualidade humana, em toda a sua diversidade e contradição, que motivará a ação estética da nova escritora. Aquele seu desconcerto com o mundo leva também muito jovem a um outro ousado gesto de rebeldia, já aqui referido,
quando procura, através de um anúncio de jornal, um correspondente culto com quem possa cartear-se. O correspondente escolhido, o estudante de Direito em Coimbra, Alberto Luís, futuro distinto advogado portuense, falecido recentemente, tornar-se-á o seu marido em 1945, tinha a noiva 22 anos. E o grande companheiro, será ele também, o grande companheiro na construção da carreira literária da escritora. Datilografava para ela os manuscritos, fazia pesquisa histórica e documental para os seus livros, para os livros a escrever, corrigia provas tipográficas, estabelecia os contratos a firmar com os editores. A Cristina escolheu bem. O mundo evocado pelas suas primeiras obras, normalmente o norte burguês e rural do Porto e da região do Oriense, a sua família, fruto da instabilidade profissional do pai, viveu em várias residências, sempre na região de Entre Douro e Minho, mas dizia eu, essa região apresenta-se como um mundo fechado, para o qual o título do já citado seu primeiro romance aponta. Esse é um mundo assente em valores e estratificações sociais aparentemente inabaláveis e onde impera a incomunicabilidade, também já hoje apontada no texto que o Sr. Ministro aqui leu. Portanto, dizia eu, um mundo assente em valores e estratificações sociais aparentemente inabaláveis e onde impera a incomunicabilidade entre os seres que o habitam. Esse mundo, porém, acaba por se revelar, como procurarei acentuar, acaba por se revelar uma realidade instável, relativizável, quando não incernível. Agostina, que virá a ser uma escritora muito premiada, nacional e internacionalmente, mereceu desde cedo a atenção da crítica mais exigente e dos seus pares. Aquilino Ribeiro e Teixeira de Pascoais, ambos escritores séniores, à data da publicação de Mundo Fechado, assinalaram o aparecimento da nova escritora. Será, porém, com o romance A Sibila, publicado em 54, que Agostina será alçada para a ribalta. Para o facto, muito contribuirá o olhar crítico de Óscar Lopes, que, à época, alimentava uma célebre e duradoura coluna quinzenal no jornal O Comércio do Porto, intitulada A Crítica do Livro. Impressiona nessa crítica de Óscar Lopes a valorização que faz deste livro torturado, como lhe chama, mostrando-se rendido a esta nova escritora, acerca da qual dirá, em carta de 56 ao seu amigo António José Saraiva, com o qual ia construindo em coautoria a conhecida História da Literatura Portuguesa, escreve então: Agostina Bessa Luís é, tanto quanto sei, o mais importante escritor português que se revelou desde, pelo menos, o fim da última guerra. Óscar Lopes não estava a escrever sujeito ao politicamente correto e chama-lhe o mais importante escritor. Mais impressionante ainda é para mim, quando lido hoje essa crítica, é mais impressionante hoje para mim, na medida em que Óscar Lopes faz a identificação, se mostra capaz de fazer a identificação dos traços essenciais que efetivamente caracterizarão a arte romanesca da autora e a filosofia que lhe está subjacente. Nota, nomeadamente, que este é, estou a citá-lo, um romance em certa acessão muito especial e reservada da palavra romance. Porque, na verdade, agora estou a falar, porque, na verdade, ele constantemente nos transporta, volta a dizer Óscar Lopes, nos transporta de um esboço de vários romances inconsequentes a um esboço de ensaio. Isto é, Óscar Lopes identifica a dimensão subversora do romance agostiniano no que à construção romanesca diz respeito, ao exibir de uma certa descontinuidade impressionista, expressão de Óscar Lopes, uma certa descontinuidade impressionista contra qualquer cerrada lógica organizacional contínua. Esta estratégia contribui, obviamente, para a criação da realidade instável presente no seu mundo romanesco, a que há pouco me estava a referir. Com efeito, o mundo fechado, duplamente fechado pelo facto de nele imperar a incomunicabilidade, acabará por revelar-se, afinal, tal como o romance que a autora constrói, um mundo aberto, ou pelo menos em aberto, aberto à transfiguração, à contradição, ao paradoxo, à paródia.
O que parece ser verdade no momento, deixa de o ser no seguinte. Subverte-se e, para o facto, muito contribui também a orquestração de vozes, de pontos de vista, de olhares dissonantes que a autora põe em marcha. A dissonância de perspectivas, de opiniões, de valores que o seu vasto pessoal romanesco veicula, aponta para atmosferas instáveis, também do ponto de vista dos valores. As suas personagens não são seres confiáveis. Digamos assim, na medida em que os seus juízos de valor são muito instáveis, alteram-se em função das suas vivências e das crises existenciais que estas suscitam, o que acaba por nunca colocar o leitor num lugar confortável e seguro. Ele, leitor, nunca sabe com o que conta na próxima página do romance ou no virar de um capítulo. O que, a meu ver, torna o romance agostiniano de elevada exigência para o leitor. Por isso é que ela tem poucos leitores, como ela se queixava. Para o leitor que nunca fica tranquilo, colocado em permanente atitude de interrogação. E é também uma das razões que explica o facto de Agostina ter habitualmente dois tipos de leitores. Os apaixonados, que se sentem desafiados por este jogo de intranquilidade interpelante da autora, e os apaixonados enfurecidos, que perseguem irritados, mas fascinados e suspensos, o universo instável dos seus romances. Não é, portanto, uma obra fácil, quero eu dizer, de leitura fácil, a da nossa escritora, mas é uma obra que muda o leitor, porque o obriga a suspender a cada momento o seu juízo crítico e, consequentemente, a interrogar-se. Obriga-o a conviver com o espaço da contradição, angular na ficção da autora. Solicita-o a estar dialogicamente implicado, a par da autora, na própria organização do mundo imaginário da obra, que é sempre hipotético. O que é verdadeiramente importante é uma exatidão hipotética, escreve Agostina Bessa Luís. O leitor terá, portanto, que se mover na disseminação e no desdobramento de hipóteses e ir construindo a exatidão possível, experimentando, afinal, a própria experiência da criação. E é o que faz a verdadeira arte, a grande arte, digo eu. No primeiro momento de abordagem de uma obra de Agostina, o leitor pode ser enganado ao deparar com um narrador, normalmente de terceira pessoa, digamos, omnisciente, um narrador que sabe tudo ou quase tudo da história a contar, que acede ao mundo íntimo das personagens, à maneira do romance do século XIX, o qual, ainda por cima, recorre com frequência, o romance de Agostina, recorre com frequência a um tom sentencioso, informado nos famosos aforismos da autora. Pode parecer ao leitor incauto que tem diante de si um romance com uma estrutura tradicional, ficando até na expectativa de um romance sujeito a uma certa concatenação lógica, com princípio, meio e fim, digamos assim. Ora, de facto, o romance agostiniano subverte tudo isso, por vezes através de estratagemas muito aprendidos em Camilo Castelo Branco, que retiram essa omnisciência, esse todo saber, ao narrador, do tipo. E é Agostina a escrever. Não me perguntem como foi possível tal intriga, que eu não estive lá. Outras vezes, por recurso a um discurso conjetural. Talvez, é possível, provavelmente, e a uma linguagem elítica. Tudo banhado por um clima metafórico em que ela é mestra. Os seus romances têm ainda tendencialmente um final inconclusivo. São obras abertas, dando a entender que o conhecimento do mundo e das individualidades que o povoam é, afinal, impossível e é uma busca eterna, digamos assim. Os excepcionais dotes de ironista da escritora serão uma poderosa arma ao serviço deste projeto de subversão subjacente à sua obra. A ironia constitui-se como preciosa ajuda para criar o mundo às avessas que tanto a fascina. Porque a ironia cria ambiguidade, cria duplicidade, distanciamento. Afinal, a ironia, como todos sabemos, é a arte de dizer o contrário do que se pensa. Ora, os aforismos de Agostina, os aforismos que Agostina se delicia a enunciar, também eles são banhados por um clima irónico, que lhe permite abrir caminho para desfazer o que páginas antes dissera.
Eduardo Lourenço tem razão quando aproxima a Agostina de uma Penélope tecendo e destecendo a sua teia. Por tudo o que venho dizendo sobre o romance agostiniano, um romance só aparentemente tradicional, mas realmente subversor e revolucionário, não admira que a sua autora goste de dialogar com a pintura de uma pintora iconoclasta como Paula Rego. As Meninas, obra de 2001, é um produto desse diálogo. Diversos aspectos as aproximam. A ambição de devassar a alma humana, a atenção à crueldade, o desejo de dar voz ao tempo das mulheres, o prazer de escandalizar, a percepção do espaço familiar como palco de luta pelo poder, a atração pelo grotesco e o gosto de fazer irromper o insólito no cotidiano. Ora, um dos aspectos perturbantes e subversores da ficção agostiniana é exatamente o modo como transfigura episódios escolhidos no mais banal cotidiano, flagrantes maravilhosamente bem captados do dia-a-dia, em momentos de experiência da estranheza, como se a verosimilhança fosse ultrapassada e subitamente o leitor fosse alçado a uma atmosfera realista, fosse alçado de uma atmosfera realista para uma atmosfera fantasmagórica. E esta transfiguração atinge também as personagens e por isso mesmo se poderia aplicar a toda a obra de Agostina as seguintes palavras do romance As Fúrias, do seu romance As Fúrias. Neste livro, diz ela, só há pessoas em contraluz. Podem trocar de lugar e são sempre as mesmas, recortadas num horizonte claro, mas elas próprias cheias de treva. É também pela via irónica e lúdica, mas é também pela via irónica que Agostina caminha na denúncia central na sua obra do poder patriarcal e falocêntrico que dentro da tradição judaico-cristã domina as muitas mulheres que povoam os seus romances e que são mostradas aos leitores nas mais diversas situações da vida e do cotidiano. De um modo geral, as mulheres agostinianas sentem-se alienadas numa sociedade que não contempla os seus desejos e não atende à complexidade das suas individualidades. São seres tendencialmente desadaptados. O tempo das mulheres não chegou. Elas ainda não assumem a palavra, mas os homens, apresentados como seres ineptos, incapazes, indolentes, são já objeto do poder subversor e conspirativo das mulheres que são sibilas, videntes, fúrias, senhoras de uma linguagem simbólica e que, mergulhadas num tempo hermético, transportam e disseminam a subversão. Numa breve peça de teatro intitulada Três Mulheres com Máscara de Ferro, de 1998, recentemente publicada, mas só recentemente publicada, Agostina retoma três personagens suas: Fanny, a Sibila, Fanny, do romance Fanny Owen, e Emma, do romance Val-Abrão. Portanto, Sibila, Fanny e Emma, as quais são a síntese da força das mulheres agostinianas, dita em três palavras que aparecem na peça: vaidade, obstinação, vingança, dimanadas nos seus efeitos sobre os homens. Usualmente, as mulheres agostinianas apresentam-se imersas no enigma e são marcadas pela duplicidade. Oscar Lopes diz com propriedade que Bessa Luís exprime o que ele chama um feminismo irracionalista, que reivindica para as mulheres a excepcionalidade de uma certa intuição vital. Palavras também de Oscar Lopes. Subversor é ainda o modo como Agostina Bessa Luís olha a história, as histórias e a tradição cultural de um modo geral. A nossa vice-reitora aqui presente, nossa da Universidade do Porto e nossa de nós todos, professora Fátima Marinho, tem escrito, tem vários trabalhos escritos sobre exatamente a visão da história em Agostina Bessa Luís. Ora, não apenas em Agostina Bessa Luís, na verdade, no romance português do século XIX e do século XX, mas em Agostina Bessa Luís. Mas dizia eu, ela tem um olhar, de facto, subversor sobre a história. O jogo intertextual que estabelece com os clássicos da cultura ocidental, de Kafka ou Dostoiévski, a Proust ou Balzac, com a tradição oral, histórias de fadas, duendes, aparições, fantasmas, com o texto bíblico, com a história nacional, de Pedro Inês ao Marquês de Pombal,
Com a literatura portuguesa, do já referido Camilo Castelo Branco, a Garrett, ou a Raul Brandão, ou a Flor Bela Espanca, mas dizia eu, esse diálogo, esse jogo intertextual que estabelece com os clássicos da cultura ocidental e com todas estas tradições a que fiz referência, esse diálogo faz-se sempre numa lógica de revisitação paródica, isto é, dando com uma mão e tirando com a outra. Numa atitude que é reverenciadora, mas com distanciamento irónico e banhada por um certo ceticismo. Tudo isto conduz a uma revisão das histórias, ou da história e das histórias, num desrespeito mais ou menos subversor da matéria do passado. E com o tal gosto de escandalizar que há pouco referia, não é? Ela diz, aliás, que, estou a citá-la, esta é uma época em que toda a matéria que nos revela o passado está sujeita a revisão. Agostina é, enfim, exímia no entrelaçamento dos fios das histórias em teias novas, onde se estabelecem correspondências outras que adensam ou multiplicam os sentidos primeiros. Esta atitude face à história permite-lhe, no fundo, revisitar mitos, subvertê-los e simultaneamente aproximar dois momentos históricos distantes no tempo, mas porventura próximos na essência. É o que acontece de forma muito clara no romance de 1980, O Mosteiro, onde o mito de Dom Sebastião é devidamente estilhaçado, mas se revela, ao mesmo tempo, um paradigma intemporal para ler Portugal, na contradição que o mito plasma, entre a ilusão e a evidência, entre o partir e o ficar, entre o gama e o velho do Restelo, entre o pícaro e o heroico. Estando nós na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, gostaria de reiterar quanto a geografia ficcional de Agostina Bessa Luís é acentuadamente nortenha e tem a região douriense como lugar mais alto. O Douro, de montante a jusante, a sua corrente, o vale aberto ao sol, os barqueiros, os ancoradores, a dureza dos seus socalcos, os comboios alcandurados, as quintas, o vinho, os rituais vinheteiros, as gentes do Douro e, finalmente, a Foz, entre o Porto e Gaia, são chão no qual se implanta boa parte do universo romanesco da autora. O magma da região douriense, onde viveu uma boa parte da infância e da adolescência, corre-lhe nas veias, alimentando a atmosfera de muitos dos seus romances, não apenas como cenário emprestado ao desenrolar da ação, mas sobretudo como uma espécie de adubo fertilizante que se transmuda na sua própria essência. Para cantar o Douro, Agostina adota com frequência um discurso lírico, como quando o evoca, majestoso e dantesco, na abertura do romance Fanny Owen, cenário que será da paixão romântica do triângulo amoroso constituído por Camilo Castelo Branco, Fanny Owen e José Augusto. Diz ela assim, e cito um texto um bocadinho mais longo: o Rio Douro não teve cantores, teve-o o Mondego e o Tejo também. Mas, este texto abre o romance. O Rio Douro não teve cantores, teve-o o Mondego e o Tejo também. Mas para além das cristas do Marão, em vez do alaúde e da guitarra, havia o repique dos sinos e o seu dobrar espaçado. Havia o tiro certeiro dos caçadores de perdiz, lá pelas bandas da Mochagata e do Caixão da Valeira. E o clarim das guerrilhas ouvia-se através da poeira de neve que cobria os barrancos de Sabroso. O Rio Douro ficou banido da lírica portuguesa com a sua catadura feroz, pouco própria para animar os gorjeios dos Bernardins, que são sempre lamurientos e que à beira da água lavam os pés e os pecados. E, no entanto, trata-se de um rio majestoso como não há outro. Mas entra em Portugal de má cara e novela o caudal sobre penhascos, muge e ressopra como um touro com molhelha de couro preto a subir numa calçada. Não creio que os poetas o habitem. E, no entanto, Dante tê-lo-ia amado e preferido. Um Douro simbólico atravessa o ímpeto romanesco de Agostina Bessa Luís, consubstanciando a própria transcendência da força criativa, como se torna claro no romance Val Abrão, também já aqui referido, no qual se lê que o rio descrevia uma curva, como se obedecesse a uma ordem dada de cima dos penhascos. Dele dimana energia telúrica e sensual, que se apossa das personagens agostinianas, por vezes de um modo trágico e fatal, como neste romance.
Outra professora desta casa, Anabela Branco Oliveira, refletindo sobre este diálogo dos dois criadores, faz o Douro ascender a personagem do livro e do filme quando diz: omnipresente e omnipotente nos dois documentos, o Douro enuncia, na sua força criativa, os sulcalcos eternos do olhar. O cinema de Manuel de Oliveira, em diálogo privilegiado com o texto da romancista, captou com enorme eficácia esta percepção agostiniana do espírito e do lugar duriense, muito especialmente em Valabrão, como já foi dito, adaptado do romance homónimo, mas tal percepção é sensível em múltiplos textos de natureza muito diversa, que vão de romances como Fanny Owen ou Joia de Família, a crónicas de vertente autobiográfica, como As Estações da Minha Vida. Vários romances da autora foram adaptados ao cinema, também já aqui foi lembrado, por Manuel de Oliveira, desde Francisca, em 81, adaptação de Fanny Owen, a Espelho Mágico, de 2005, adaptado de A Alma dos Ricos. Para ele, aliás, Agostina escreveu expressamente vários guiões, como é o caso dos diálogos para o filme Party. Neste diálogo da obra da autora com o cinema, merece destaque especial a adaptação feita em 2008 por João Botelho, de A Corte do Norte. Para a caracterização da obra de Agostina Bessa Luís, ocorrem-me termos como subversora, revolucionária e também, não desmereceria, o de anarquista. E esse facto é tanto mais curioso quanto adjetivos como tradicionalista ou conservadora são usuais para definir a cidadã Agostina Bessa Luís. Cidadã interventiva, cronista ativa, diretora de instituições culturais de relevo, como o Jornal 1º de Janeiro e o Teatro Nacional da Maria II. Creio que esta situação decorre de uma concepção irracionalista e organicista do humano, característica do universo agostiniano, matizada por um certo existencialismo que alimenta os motivos angulares da sua obra, ligados ao sentido da vida e da morte e aos enigmas do ser. Tudo isto contamina de modo algo anárquico, bem próprio de alguém que tem uma forte vertente autodidata, como Agostina. Tudo isto, dizia eu, contamina a sua arte de contar, tornando-a extremamente inovadora. A protagonista do seu romance, A Ronda da Noite, contemplando a pequena e luminosa figura feminina de Saskia do quadro homónimo de Rembrandt, A Ronda da Noite, que dá o título ao livro, quadro esse povoado de figuras masculinas, pensa: era destas mulheres em que não se apaga o pecado original. Pergunto-me para terminar, não gostará Agostina, essa revolucionária tradicionalista, que o mesmo pensemos dela enquanto grande criadora de ficções? Acredito que sim. Muito obrigada.